Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa página do YouTube. Quero mais uma vez lembrá-los que nós estamos repaginando a nossa página e adicionando novos vídeos que contêm assuntos relacionados ao meu primeiro livro, que, se Deus quiser, estará em breve disponível a todos vocês, onde eu conto a minha história profissional dentro do mercado do futebol. Meus amigos e minhas amigas, antes de seguirmos com o assunto do nosso vídeo de hoje, eu gostaria de pedir para aqueles que gostarem do nosso vídeo que, por favor, deixem seu like, se inscrevam no nosso canal e, se acharem pertinente, compartilhem o vídeo com alguém, pois para nós é muito importante e eu agradeço a todos desde já. Meus amigos e minhas amigas, o assunto do nosso vídeo de hoje é a respeito da importância de construirmos um organograma em nossas empresas. Eu acredito, meus amigos e minhas amigas, que para muitos de vocês o termo, a palavra organograma e o seu significado já seja de conhecimento geral. Mas acredito também que para outras pessoas talvez não seja tão fácil assim o entendimento e eu, portanto, indico esse vídeo mais para essas pessoas, pois eu acho importante que todos tenham conhecimento do que é um organograma e da importância de um organograma dentro de uma empresa, porque ajuda muito no crescimento correto do seu negócio. O que é um organograma, meus amigos e minhas amigas? Ele nada mais é do que uma espécie de um planejamento tático, onde você tem no topo os líderes da empresa, geralmente o CEO, o CFO, o CMO, que são os cabeças, são os caras que comandam cada departamento da companhia. Você tem abaixo dessas pessoas os executivos que respondem a eles, e assim sucessivamente. Você vai tendo outros executivos abaixo de cada executivo até chegar na base da pirâmide, vamos chamar assim. E por que é tão importante essa história do organograma? Porque facilita muito, meus amigos, o funcionamento da empresa. Muito, principalmente quando você começa a crescer, quando você começa a adicionar novos funcionários, quando você começa a alcançar seus objetivos com mais facilidade, com mais rapidez, porque ajuda a manter a empresa organizada, ajuda a manter as pessoas entendendo quais são as funções que essa pessoa tem dentro da empresa, ou seja, cada funcionário sabe exatamente o que ele tem que fazer, para quem ele responde e quem responde para ele. Por exemplo, evita discussões desnecessárias entre alguns departamentos. Por exemplo, se você tem alguém do departamento de marketing que precisa falar com o departamento administrativo, ao invés dessa pessoa ir diretamente lá no administrativo, conversar sobre qualquer tema, sobre qualquer assunto que seja, ele precisa passar por uma outra pessoa que está no organograma e pedir para que essa pessoa resolva o assunto ou questione, enfim, que leve o assunto até o departamento administrativo. Portanto, você vai ter um intercessor, uma pessoa que vai fazer essa interseção entre essa pessoa do marketing e essa pessoa do administrativo. E por que isso? Justamente porque facilita as coisas, evita discussões desnecessárias, só traz benefícios, meus amigos, principalmente quando você começa a crescer. Porque, mais ainda, justamente porque os líderes da companhia, as pessoas que estão no topo, né, da empresa, eles têm a facilidade, a leveza de ficar observando os objetivos da empresa, traçando o planejamento para alcançar os objetivos da empresa e não precisam ficar se preocupando com coisas que são pertinentes a outras pessoas. Eles delegam, você começa a aprender a delegar as coisas, você começa a saber e confiar principalmente nos seus executivos, porque caso você tenha, por exemplo, se você for o líder da sua companhia, ou o CFO, ou o CMO, ou o CEO, não importa, um dos líderes, você sabe, caso você tenha alguma dúvida, algum problema, ou você enxergue, por exemplo, em alguma planilha, algum problema, alguma história que esteja errada,
você sabe exatamente qual é o executivo que você tem que chamar até você para poder cobrar aquilo, sobre aquele tema, sobre aquele assunto. E caso aquele assunto não tenha uma resposta imediata por parte daquele executivo, aquele executivo sabe quem é o responsável por trazer uma resposta definitiva para aquele assunto. Então vocês percebem que organiza o negócio, que faz com que as coisas fiquem mais objetivas, mais corretas, e isso, meus amigos, facilita demais, muito o seu crescimento. Faz com que você alcance suas metas, faz com que você cresça de forma ordenada, e isso é muito importante, principalmente quando você, pela graça de Deus, começa a alcançar os seus objetivos de forma mais rápida. Você começa a crescer de forma mais ampla, ganhar musculatura, adicionar mais funcionários, pois é muito importante cada um dentro da empresa saber o que deve fazer, para quem ele responde, para quem e quem responde para ele. Portanto, é muito importante. Eu faço aqui, antes da gente finalizar o vídeo, um comparativo rápido com o mercado com o qual eu atuava do futebol. Quando você olha um time de futebol profissional em campo, jogando, você percebe que ele é composto por 11 jogadores, né? É um goleiro e 10 jogadores que jogam na linha, e todos eles, cada um joga numa função. Eles não jogam todos juntos. Você pode perceber quando você assiste uma partida, você tem um jogador que é o centroavante, que é o cara geralmente responsável por fazer os gols do time. Você tem os atacantes que jogam junto com ele, também são responsáveis por fazer os gols, mas geralmente são os caras que auxiliam o centroavante para fazer os gols. Você tem os caras que jogam no meio de campo, que são os caras que são responsáveis por criar as jogadas e por ajudar também os caras, os volantes que jogam um pouco mais atrás para poder defender o time, pois esses volantes têm a função de trazer a bola dos zagueiros para levar eles até os jogadores do meio de campo e também por defender a zaga, e os zagueiros e os laterais que geralmente têm a função de defender o goleiro, defender a área do próprio time, e os laterais auxiliarem os jogadores que jogam no ataque. Então você vê que existe um planejamento tático, não é uma coisa todo mundo junto correndo atrás da bola, não, cada um sabe a função que tem dentro de campo. É mais ou menos isso, meus amigos, é um comparativo que parece até um pouco infantil, mas não é. Se você parar para pensar, você vai entender que cada um tem a sua função, cada um tem a sua área de atuação, cada um tem uma forma de jogar dentro do campo e, no caso da sua empresa, cada um tem uma forma de atuar. Obviamente que todos, né, estão abaixo dos líderes, que são geralmente o CEO, o CFO e o CMO. Mas é muito importante, meus amigos, vocês pensarem e construírem desde o começo. Não importa o tamanho da sua empresa, não importa em que área que você atua. Se a sua empresa já possui 2, 3, 4, não importa o número de funcionários, você já vai construindo essa forma de se comportar, comportamental das pessoas que trabalham na sua empresa, pois quando você ficar grande, vai ser muito mais fácil você lidar com o seu negócio. Pois é muito importante cada um saber o seu lugar, saber a forma de atuar dentro do seu negócio. Bom, é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Quem gostou, eu peço por favor que deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Se achar pertinente, compartilhe o vídeo com alguém. Eu agradeço a todos desde já. Deixo aqui um grande abraço para todo mundo e espero vê-los muito em breve. Muito obrigado.